Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Saf, sou advogado especialista em concurso público e fundador do escritório Saf Araújo Advogados. O nosso escritório é especialista em concurso público. Especialista porque a gente não faz nada além de devolver o tão sonhado cargo público que foi arrancado de você por alguma eliminação injusta. E nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre uma ação judicial contra uma eliminação em um teste psicológico da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Mas antes disso, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo nos grupos da sua RPM e também acompanhar a nossa página no Instagram e você vai ver um escritório de advocacia muito moderno e totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Se você é um dos 691 candidatos inaptos nessa esfera de avaliação psicológica no concurso da PM para soldado de 2020 do interior, assista esse vídeo até o final, você vai poder tirar muitas dúvidas sobre um processo judicial que visa tentar reverter essa inaptidão sua no exame psicológico. Primeiramente, é muito interessante a gente consignar a diferença entre um recurso administrativo para uma ação judicial. Um recurso administrativo, embora não seja julgado pela mesma psicóloga que te eliminou, ele é julgado pela própria instituição, ou seja, por uma banca de oficiais da saúde que irão analisar o seu recurso, confrontar com os testes que você produziu nas clínicas credenciadas e dar um parecer de deferimento ou indeferimento. Superado esse momento, caso o seu recurso seja indeferido, vale ressaltar aqui que é muito importante um recurso administrativo, mas caso ele seja indeferido, você pode recorrer para a via judicial e tentar reverter a sua inaptidão no exame psicológico e desde já ingressar no curso de formação por uma medida liminar. Eu vou te explicar ao longo desse vídeo como funciona tudo isso. Nós recebemos diariamente muitas perguntas de como uma ação judicial pode reverter a inaptidão de um candidato. Bom, está previsto na Constituição Federal que ninguém deixará de ter o seu direito apreciado ou mesmo a sua ameaça de direito apreciado pelo Poder Judiciário. E nesse contexto, surge ao candidato eliminado a oportunidade de recorrer ao Poder Judiciário caso não concorde com a sua inaptidão por algum motivo. Há muitos e muitos anos, o Poder Judiciário aqui de Minas Gerais vem concedendo liminares, vem prolatando sentenças e até mesmo acórdãos de segunda instância, no sentido de que essas clínicas credenciadas da Polícia Militar erram. E você, como candidato, pode estar passível de ser um desse candidato eliminado por um erro. Bom, um processo judicial tem suas peculiaridades. Não é basicamente um recurso administrativo, uma petição que você manda e termina por ali. Um processo judicial chega a demorar até 3 anos para ter o seu desfecho final. E aí vai a primeira informação útil para vocês. Quanto tempo pode levar um processo judicial? Em média, um processo judicial demora 3 anos. Mas você deve estar pensando, o curso de formação se inicia 5 dias depois da convocação, 6 dias, 7 dias. Como eu posso fazer? Você pode pleitear no Poder Judiciário uma medida liminar. O que é isso? A medida liminar nada mais é do que antecipar os efeitos de uma eventual sentença, uma eventual decisão lá no final do processo, para que você já retorne ao concurso. Com a medida liminar, você pode retornar para o certame em até 48 horas, 72 horas. Basta que o juiz se convença de que sua eliminação realmente foi indevida. Para começar a reverter a sua inaptidão pelo Poder Judiciário, você deve procurar um advogado especialista em concurso público. Isso porque, nesse momento, cada segundo é crucial para que você não perca aulas no curso de formação e para que sua liminar seja deferida. É muito comum, nessa época de concurso público, aparecerem vários advogados que se dizem especialistas nessa área, mas não são. Uma analogia que a gente pode fazer é você, candidato, supõe que precisasse de uma cirurgia na sua cabeça. Você iria procurar um cirurgião neurológico ou iria acreditar em um cirurgião cardiovascular? Quando você procurar um advogado especialista em concurso público, ele irá ingressar com o processo judicial para você e nesse processo judicial ele pode requerer ou não uma medida liminar. A medida liminar, como eu já expliquei, nada mais é do que antecipar os efeitos de uma eventual sentença de procedência, ou seja, você retorna para o concurso imediatamente. Nesse ponto, é bom o advogado ter diligência em 2 aspectos principais. O primeiro é saber qual juízo ele deve ajuizar a sua ação para ter uma eficácia benéfica para você. E o segundo aspecto é a tratativa do advogado com aquele juízo. É importante, no meio de 1 milhão de processos, que o advogado se destaque para que sua decisão saia rápido. E isso porque, notadamente, você não tem muito tempo a perder, já que as aulas do curso de formação estão prestes a começar. Quando o juiz recebe essa petição, vamos falar aqui de um caso em que foi requerida a medida liminar,
ele analisa esse pleito liminar, esse pedido de antecipação da tutela, e defere ou indefere esse pedido liminar. Ou seja, ele ordena que você retorne ao concurso ou não. E aí você pode recorrer para a segunda instância e novamente pedir um retorno ao concurso, pedir uma decisão judicial para que você retorne ao certame. Após essa decisão liminar e seus recursos pertinentes, o processo irá tramitar. E nesse caso de exame psicológico, o principal é a perícia. E aqui eu chamo novamente a atenção para um novo entendimento aqui de Minas Gerais, datado de 2019, que é considerado o IRDR 37. O que esse IRDR diz? Esse IRDR é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele traz para a gente uma orientação de que a perícia deve se limitar à reanálise dos testes. E aí, novamente, eu chamo atenção para a importância de um advogado especialista em trabalho conjuntamente com o psicólogo. Por quê? Porque uma vez instaurada essa tese de que você não pode repetir os testes, a gente precisa confirmar que houve erro nos seus testes, seja ele de aplicação, seja ele de correção. E aqui eu chamo uma atenção para essa resolução. Tá vendo? Essa resolução, ela diz que os testes devem ser analisados em conjunto. E muitas eliminações são derivadas somente de um teste, o teste PMK. Se você estiver nessa situação, você tem muita chance do Poder Judiciário analisar isso à luz da resolução que eu acabei de colocar aqui embaixo e te dar ganho de causa, porque os testes deveriam ser analisados em conjunto e não somente um teste deveria ser capaz de te eliminar de um concurso. Você deve estar pensando, mas a medida liminar cai. Todo mundo diz que uma liminar cai. Bom, essa afirmação é verdade 50%. Por quê? Porque muitas medidas liminar não caem, como essas aqui, ó. Tá vendo? Essas medidas liminares estão em vigor até hoje. E muitas dessas medidas liminares garantem, inclusive, que o candidato seja promovido a soldado de primeira classe e possa galgar outros cargos dentro da instituição na carreira da Polícia Militar. Agora, é interessante também ressaltar, e aqui no Saf Araújo Advogados a gente trabalha sempre com a verdade, que essa medida liminar, sim, corre o risco de cair. Então, você não vai ouvir de nenhum de nossos advogados que essa medida liminar é uma decisão terminativa, ou seja, uma decisão definitiva, porque não é. Essa medida liminar ela pode cair em duas situações. Primeiro, no recurso do Estado. O Estado, inconformado com essa medida liminar, entra com um recurso para os desembargadores e pede que essa decisão seja cassada. Nesse caso, a liminar cai mais rápido. Agora, você também pode ter a liminar cassada no final do processo, daqui 2, 3 anos, quando o juiz entender que você não tinha razão. Mas, vale lembrar também que 50% dos casos, essas medidas liminares não são cassadas. Pelo contrário, elas são confirmadas e o candidato continua na carreira desde quando ele entrou com medida liminar, sem nenhuma distinção. Bom, se vale a pena ou não entrar de liminar, isso é uma resposta que só você pode responder. Você acha que vale a pena ingressar para a instituição que tanto sonhou, ainda que em caráter precário, ou seja, que você possa sair? Ou você acha que vale a pena esperar uma decisão de mérito? Nesse segundo caso, decisão de mérito nada mais é do que uma decisão ao final do processo. E nesse caso, a gente não entra com uma medida liminar, a gente entra com um processo comum e quando terminar todas as instruções probatórias, ou seja, perícia, eventualmente testemunha, eventualmente documentos, lá no final, e o juiz falar, olha, esse candidato realmente foi eliminado de forma incorreta, ele deveria ter sido aprovado no exame psicológico. Aí, você retorna para o próximo curso de formação. Você já deve ter percebido que na página do CRS, diversos candidatos de concursos anteriores têm a sua vaga reservada. Isso mesmo. Por quê? Porque o candidato entrou na época na justiça e somente agora está tendo uma decisão de mérito. Então é uma análise que você, candidato, deve fazer. Se entra como medida liminar, ciente de todos os riscos e ciente de que essa medida pode vir a ser cassada e você exonerado, ou se você entra com um processo visando somente uma decisão de mérito. Isso é, você não quer entrar na polícia agora, você não quer correr o risco de uma liminar cair, você só quer entrar ao final. Quando a gente fala de medida liminar, é bom você ter em mente que a sua chance, tanto de deferimento, quanto dessa liminar continuar vigorando por muitos anos, é 50%. É sim ou não. Existem diversos entendimentos jurisprudenciais e muito da decisão vai depender daquele juiz que está analisando o seu caso. Agora, se o seu sonho é pertencer à Polícia Militar e você, ainda que ciente dos riscos, quer entrar com uma medida liminar, quer participar desse curso de formação agora, você esperou 2 anos esse concurso suspenso várias vezes e quer entrar agora, é importante que você seja rápido.
Vale lembrar que tem poder quem age e você deve agir imediatamente. Deve procurar um advogado especialista, entrar com o processo, fazer um estudo de onde é melhor entrar com esse processo e, novamente, isso é uma característica particular do advogado especialista em concurso público, ingressar com essa medida liminar e participar do curso de formação sem nenhuma distinção aos demais colegas. Em causas de concurso público, é muito importante que você tenha uma conexão com seu advogado e, sobretudo, suporte jurídico fornecido por esse. Porque se você não tiver um suporte jurídico, várias serão as suas dúvidas, várias incertezas surgirão na sua cabeça e pior será se você conseguir uma medida liminar e o seu processo for abandonado, porque você poderá ser exonerado de uma forma surpresa, ou seja, o seu advogado deve estar sempre atento ao seu processo e te avisar de tudo que está acontecendo. Portanto, meu amigo, como a gente já explicou ao longo desse vídeo, o processo judicial contra a eliminação em exame psicológico é complexo e demanda alguns cuidados específicos que somente um advogado especialista pode ter. É muito importante que você tenha em mente, principalmente, a situação da medida liminar e faça uma análise de risco junto com seu advogado e junto da sua família, para chegar a um consenso se vale a pena entrar de liminar ou se você entra somente com o mérito. Não acredite em propostas milagrosas, enfim, em falácias que existem nesse mundo. A liminar é uma medida que sim, pode cair, mas em diversos casos não cai. Se a liminar sempre caísse, nenhum candidato teria vencido na justiça até hoje. Você concorda comigo? Você com certeza tem um conhecido, tem um amigo, um primo talvez, que entrou na polícia de liminar e está lá até hoje. 10, 20 anos. Enfim, o poder judiciário é muito eficaz para sanar injustiças, mas é preciso que você queira, é preciso que você acredite que foi injustiçado. Se você realmente acredita que tem esse fator de inaptidão psicológica, você não deve recorrer ao Poder Judiciário. Agora, se você acredita que foi injustiçado, que cortaram o seu sonho depois de tanto tempo de espera, você deve recorrer ao Poder Judiciário, seja com medida liminar, seja sem medida liminar. Mas você não deve deixar que as pessoas cortem o seu sonho. Muitas vezes, o profissional que te aplicou o exame, aplicou de forma errada. E isso você vai conseguir comprovar numa perícia judicial. Portanto, meu amigo, se você tem interesse em entrar na justiça, seja rápido. Isso porque 691 candidatos foram inaptos no CFSD do interior de 2019, 2020. E muitos processos irão abarrotar todas as varas. Então você deve ser rápido para ser um dos primeiros e, notadamente, ter a sua decisão rápida. O nosso escritório, por ser mineiro e também por ter diversas decisões favoráveis em concurso da Polícia Militar, é muito procurado. Então, se você também quer ter uma decisão como essa, você precisa ser rápido, entrar em contato com a nossa equipe, porque assim como no recurso administrativo, muitos candidatos não poderão contar com a nossa assessoria por trabalharmos com vagas limitadas. Mas por que vagas limitadas? Bom, o nosso escritório entende que processos envolvendo concurso público é muito mais do que um simples processo, como um dano moral ou até mesmo uma ação trabalhista. Um processo envolvendo concurso público envolve sonho, família, dinheiro, vivência, mudanças. Então você que é candidato desse concurso, nós trabalharemos com vagas limitadas para atender você da melhor forma possível, não te deixar sem nenhuma mensagem no WhatsApp, ter ciência a todo momento do andamento do seu processo e principalmente trabalhar com extrema cautela e carinho no seu processo. Agora eu vou responder as perguntas que vocês mandaram no nosso Instagram e tirar as dúvidas mais comuns que os candidatos têm mandado pra gente. A Karine perguntou, qual a chance de uma liminar na ação judicial do psico ser concedida? Bom, Karine, como eu já disse anteriormente nesse vídeo, depende de vários fatores, principalmente do seu advogado, da experiência do seu advogado e do estudo de qual comarca será ajuizado o seu processo. O Matheus está perguntando, primeiro deve sair o recurso administrativo para depois entrar com o judicial? Sim, Matheus, você não deve entrar com o processo antes do resultado do recurso administrativo. Primeiramente, porque você pode ser deferido no recurso administrativo, essa chance existe. E segundo, porque o juiz irá decidir que você não esgotou as vias administrativas, ou seja, você não procurou primeiramente recorrer dentro da própria instituição. O G. Aquino está perguntando, qual a porcentagem de ganhar na via judicial? Vocês já tiveram muitas ações ganhas? G, dá uma olhada nisso aqui. A Jana está perguntando, quais itens da inaptidão são mais fáceis de serem revertidos num processo judicial? Jana, a gente trabalha com dois tipos de eliminação. A eliminação por personalidade, extraída do PMK, e a eliminação por inteligência, o item 7 da resolução 4.278, extraída nesse concurso do teste G38. Isso é um diferencial
para poder falar de chance. Mas a questão dos itens, quantidade de itens, tratando só de personalidade, as questões de itens, quantidade de itens, qual item, não interferem muito. Isso porque o juiz também não entende de teste psicológico a um primeiro momento para decidir a análise liminar. Quem irá decidir isso é a perita. Portanto, para falar de mérito, sim, depende muito qual item você foi reprovado, depende principalmente da gradação daquela eliminação. Foi eliminado por muito ou foi por pouco? Houve contradição entre os testes? E isso é crucial para a gente poder falar de chance e de mérito. O Daniel Pedro Queiroz está perguntando qual o valor da ação judicial. Daniel e todos os outros que estão assistindo esse vídeo, a gente não pode falar de valores aqui porque são várias peculiaridades para cada processo. Então a gente precisa fazer um estudo de viabilidade do seu processo para poder te passar uma proposta de honorário. Mas você pode entrar em contato conosco, aqui embaixo tem o link do nosso WhatsApp, você pode chamar nossa equipe vai te instruir da melhor forma possível e lá você vai ter acesso a uma proposta de honorários para esse tipo de ação. Bom, espero que eu tenha esclarecido todos os principais aspectos de um processo judicial envolvendo eliminação em exame psicológico aqui em Minas Gerais. Se você ainda ficou com algum tipo de dúvida, corre lá para o nosso Instagram, vou deixar o link aqui para você correr no nosso Instagram e fazer a sua pergunta nas caixinhas de perguntas que a gente sempre deixa aberto lá para vocês. E se ainda assim ficar com outra dúvida específica ou tem interesse de recorrer na via judicial contra essa eliminação que tanto te assombra, entre em contato com a nossa equipe, veja a possibilidade, faça um estudo com a nossa equipe e com a sua família se você deve ou não entrar com medida liminar. Vai ser um prazer devolver para você esse sonho que foi ceifado por um exame psicológico, assim como nós já fizemos com mais de 1000 candidatos ao longo de toda a nossa trajetória e ao longo de todo o território nacional. Você duvida? Dá uma olhada lá no Google, veja nossas avaliações, com certeza você vai poder conhecer um pouco desse escritório tão conhecido, tão renomado, que é o SAF Araújo Advogados. E se você precisar de algum serviço, confia na SAF. Se você ainda não conhece a nossa página, te convido a conhecer todas as nossas redes sociais. Visite o nosso Instagram e veja como a modernidade chegou na advocacia. Como um escritório especialista em concurso público consegue aproximar o seu cliente por um simples contato no WhatsApp, já estando em mais de 20 estados da federação, e isso com uma sede apenas em Belo Horizonte, Minas Gerais. O que você prefere? Um advogado que vai sentar com você numa mesa de reunião, tomar um cafezinho e não vai te explicar nada? Ou ter uma resposta rápida no seu WhatsApp, com um advogado que batalha pelo seu sonho e só faz aquilo na vida dele?